Então, bom dia, pessoal. A gente vai continuar, né, o assunto. Nós vamos falar hoje, começar a falar sobre o regime militar brasileiro, a ditadura, o regime civil militar brasileiro, né, o período que os militares estiveram no poder, de 1964 até 1985, tá bom? Deixa eu abrir aqui o slide. Então, como eu sempre falo, né, para a gente poder compreender um evento histórico, é importante que nós possamos conhecer o contexto em que ele está inserido, né? Então, sempre falo que não é do nada, não é de maneira aleatória que as coisas acontecem, né? Então, os militares não botaram a mão na cintura e disseram, não, vamos fazer vamos tomar o poder. Não. Teve todo um contexto, né, em que eles estiveram inseridos, certo? Então, vamos lá. A questão dos movimentos sociais, né, que a gente sabe que o João Goulart ele tinha uma certa proximidade com, com esses grupos, e por isso, diante daquele contexto da Guerra Fria, ele era considerado por alguns muito à esquerda. Não é que ele era socialista ou coisa do tipo. Não, isso aí não existe, tá? De fato, o que acontece é que aquele contexto ali ele era muito de esquerda, né? Ele tinha uma certa contato com alguns grupos de esquerda. Lembra que, inclusive, quando ele foi assumir, ele estava numa missão diplomática a mando do ex-presidente Jânio Quadros na China. Então tem todo esse processo que vai acontecer naquele período ali no Brasil. É um período de grande instabilidade econômica, né, que, na verdade, não surgiu ali. Né, a gente já viu isso, que, na verdade, esse processo ele já vem se arrastando desde o governo de Vargas. Né? Então, desde Vargas, João Goulart, lembrando que João Goulart tinha sido ministro do trabalho lá, chegou a propor aumento de 100% do salário mínimo e acabou tendo a cabeça pedida, né? E Vargas acabou atendendo, né? E tirando ele do ministério. Então, esse problema com a inflação foi algo que vem sendo enfrentado ali desde o governo, desde Dutra, na verdade, né? Então, desde o período ali que acaba a era Vargas, os problemas vão se arrastando, se intensificam com JK por conta do plano de metas, construção de Brasília, enfim. Então, quando ele pega aí, ele já pega um Brasil extremamente tenso, né? E aí é justamente o que vai acontecer. Os governos militares, como eu disse para vocês, eles vão de 64 até 1985. Primeiro presidente militar, né? Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, de 64 a 67, é o período que a gente chama de institucionalização do regime. Por quê? O que significa institucionalizar? Colocar isso bem entre aspas mesmo, seria legalizar a tomada de poder. Costa e Silva fica 2 anos, porque ele tem problema e acaba falecendo. Costa e Silva e Médici é o período que a gente chama de que a linha dura está no poder. São os anos de chumbo, em especial o governo de Médici. Né? Então, é a radicalização do regime e a repressão ali durante o governo de Médici,
que vai culminar também com o milagre econômico, que depois eu vou fazer uma aula só explicando as políticas econômicas dos governos militares. E aí vem o período de abertura, que vai Geisel e Figueiredo. Então percebam, eles ficam de 64 até 74, ou seja, 10 anos, e para reabrir, entre aspas, o governo, eles passam 11, ou seja, eles passam mais tempo para esse processo de reabertura política do que, entre aspas, no regime de fato. Então, realmente foi uma abertura bem lenta, gradual e segura. Os militares, eles se dividiam em dois grupos, que eram a ala moderada, e a gente vai ver quais são as características deles daqui a pouco, e a linha dura. Nesse contexto aqui desses grupos, a gente vai ter Castelo Branco como moderado, Costa e Silva e Médici linha dura, e Geisel e Figueiredo moderados, certo? Então, são esses os presidentes aí da época que os militares estiveram no poder. Então, ó, aí a gente vai falar justamente dos dois grupos, essa base ideológica formada. Então, desde Dutra, né, foi fundada a Escola Superior de Guerra, né, com esse objetivo de formar os militares dentro daquela ideologia antissocialista, né, de blindar o Brasil contra aquilo. Isso aí fazia parte do TIAR, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que o Brasil tinha assinado com os Estados Unidos, com o objetivo de tentar evitar a proliferação das ideias socialistas aqui pela América, e nesse caso em especial, aqui no Brasil. Então, a ESG, ela existe até hoje. Hoje, ela não é mais limitada a militares, dependendo de algumas áreas e tal. Se você estiver prestando até serviço, se você for civil, mas estiver prestando serviço ao Exército, você pode fazer a ESG, né? Não é mais exclusiva para os militares. Durante o governo dele se cria justamente essa doutrina de segurança nacional, né? A ideia que eu disse para vocês da bipolaridade e do alinhamento restrito com os Estados Unidos criam esse ambiente favorável a essa perseguição aos ideais socialistas aqui. Isso aí entrava justamente dentro da ideia da doutrina de segurança nacional. E os militares, eles acabam obtendo um certo apoio dos setores mais liberais da sociedade brasileira, aqueles setores mais tradicionais que tinham medo de um possível golpe, comunista, né? Por isso que eles acabam apoiando. Essa elite mais urbana, ela vai apoiar muitos militares. Por isso que a gente não pode chamar apenas de regime, né, militar, mas nós temos que chamar de regime civil militar brasileiro, tá? Porque teve um amplo apoio, sim, da sociedade civil, certo? E aí, como eu disse, entre os militares tem os chamados moderados, né, do Sorbonne, que pretendiam reimplantar a democracia por meio de um regime baseado na ordem e estabilidade, e o grupo da linha dura, que defendia que a ordem só seria alcançada por um longo período de ditadura. Basicamente, o que esses dois grupos eles estão defendendo? Os moderados, eles dizem, a gente tem uma ameaça. Qual é a ameaça? João Goulart. Vamos tirar ele do poder, reorganizar as coisas aqui e devolvemos o governo para a sociedade civil. Enquanto a linha dura diz, não, peraí, o povo não sabe escolher
e nós precisamos passar o maior tempo possível aqui no comando do país. Então, basicamente enquanto os moderados eles têm um projeto temporário, é tipo, vamos afastar o perigo comunista e devolver o poder para a sociedade civil, e a linha dura não. A linha dura diz, ó, não, vamos nos perpetuar e ficar o máximo de tempo possível no poder. Então são duas realidades bem distintas. Tanto que em 69 a gente vai ver o processo de institucionalização, né, do regime militar. Em 69, quando vem o ato institucional número 5, alguns militares, esses militares chamados moderados, eles defenderam, obviamente, o golpe de Estado, né, que foi dado em 64, que foi de fato um golpe de Estado, porque decretaram vaga à presidência da República com o presidente ainda em terras brasileiras, certo? Que ele tinha abandonado o país. Na verdade, ele estava no Rio Grande do Sul, certo? Que ele tinha fugido do país, e aí foi decretada a vaga, e aí de maneira indireta, e a gente vai falar isso daqui a pouco, com mais detalhes, Castelo Branco chegou à presidência do Brasil. Mas é isso que eu estou dizendo, o Castelo Branco ele não pretendia ficar, sei lá, ad infinito, né? Sem perspectiva de sair do poder. Não, não afastou o João Goulart, pronto, vamos reorganizar aqui e devolver o poder para os civis. Só que a linha dura era um grupo muito forte entre os militares. E aí eles acabam, de certa forma, conseguindo um certo apoio para continuar no poder. E aí, como eu disse, Castelo Branco vai ser o representante dessa ala moderada, né, que tinha por objetivo efetuar essa correção temporária, né, então é tipo, vamos ajeitar e devolver o poder, né, mas é justamente durante o governo dele que começa a se institucionalizar o, o golpe, né, o regime militar brasileiro, né, que é justamente quando ocorre a instalação dos atos institucionais. O que eram os atos institucionais? Eram atos que, teoricamente, né, não existe, a lei maior do país é a Constituição. Teoricamente, não deve existir nenhuma norma, nenhuma lei que esteja acima da Constituição brasileira. Né? Mas aí os militares criam os atos institucionais. E aí os atos institucionais, eles estariam, né, acima da Constituição brasileira. Então, para a gente perceber o quão autoritário, né, foi esse regime, essa realidade. Depois a gente vai falar dos atos institucionais e eu vou pedir que vocês tenham atenção especial a dois. Ele criou e tem uma forte atuação aí, o SNI, que era o Serviço Nacional de Informações. Então, assim, qualquer pessoa que fosse contrária às ideias da ditadura militar, né, elas poderiam ser presas, se fossem se fossem políticos, poderiam ter os direitos políticos cassados. Então, existia, e depois vai dar origem justamente aos DOI-CODES, que a gente vai falar mais à frente. Mas é justamente, aí como eu estou falando, é durante esse período em que vai se institucionalizar, ou seja, vai criar uma cara autoritária de fato aí, a ditadura militar. Então, ó, esses atos, eu vou falar dos 5, tiveram mais, né? Mas desses aí, os mais importantes, os que geralmente são abordados em provas e tal, o 2 e o 5. Né? O 5, inclusive, ele é importante porque ele pode ser utilizado como referência em redações, né? Sei lá, digamos que falar sobre autoritarismo, alguma coisa assim do tipo, né?
poderia se utilizar aí, citar o AI-5. Né? Então, ó, entre 64 e 69, para governar o país, os militares editam 17 atos institucionais. E esses 5 aí foram os principais dele, e entre os 5, como eu disse, eu destaco ainda o AI-2 e o AI-5. Então, ó, o ato institucional número 1. Deu ao governo poderes de cassar mandatos, suspender direitos políticos e declarar o estado de sítio sem prévia autorização do Congresso. Só um detalhe, tá, pessoal? Caçar no sentido político e não de caçar no sentido caça é com 2 S mesmo, tá? Não tá errado, não. Então, inclusive, cuidado quando vocês forem fazer redação por conta disso. Porque já teve gente que achou que eu tinha escrito errado, mas caçar no sentido político é com 2 S mesmo. Então, ó, vocês sabem o que é o estado de sítio ou não? Alguém já ouviu falar nisso? Quando fecha o país para resolver questões internas? Exatamente isso. Então é tipo, meu irmão, tá rolando uma treta, vamos fechar tudo. Alguns direitos civis, eles são restritos. Então, por exemplo, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e tal. Alguns direitos, eles acabam sendo restritos diante do estado de sítio. Então, é como se fosse, entre aspas, um estado de guerra. Só que, para ser decretado o estado de sítio, por exemplo, digamos, pronto, esse momento de pandemia, né? Aí o governo decidiu se radicalizar, o governo brasileiro, federal decidiu se radicalizar e decretar esse estado de sítio. Então, ó, o estado de sítio está decretado o toque de recolher às 9 da noite, como em alguns países da Europa tá, por exemplo, de 9 da noite até 6 da manhã, você não pode, só os serviços essenciais, só polícia, ambulância, essas coisas podem andar. Você não pode sair de casa fora desse horário. Né? Ou seja, a não ser que esteja indo para um hospital, alguma coisa do tipo. Mas você não pode estar na rua durante esse período. Então, isso poderia acontecer caso houvesse sido decretado o estado de sítio, que é um estado de guerra, onde, nesse caso, o governo está limitando um dos teus direitos, que é o direito de ir e vir. O governo está dizendo, ó, peraí, você não pode. E, por exemplo, Portugal está assim agora. O meu irmão, ele está morando lá, fazer mestrado lá, e ele disse que tem a partir, acho que é das 6 horas da noite, ou é das 7 horas da noite, você só pode sair se você tiver uma autorização do governo ou se você estiver indo numa farmácia ou no hospital. Supermercado, essas coisas não pode. Você tem que ir até, acho que é 6 ou 7 horas da noite. Se você for depois desse horário, você pode, inclusive, ser preso ou receber uma multa. E a multa não é nada barata, né? E aí, como ele está fazendo umas pesquisas na universidade, ele tem uma autorização lá, mas ele mostrando lá os vídeos, não tem ninguém nas ruas nesse horário, né? E aí, se ele for pego também sem essa autorização, ele pode pagar uma multa, pode ser preso, né? Então é isso. Mas o que acontece? O estado de sítio, para não gerar um autoritarismo, ele só é consentido caso o Congresso autorize. E aí o ato institucional número 1 diz, ó, não, agora basta o presidente querer que ele pode decretar estado de sítio. E quando ele dá o direito do cara caçar e suspender direitos políticos, qualquer pessoa que fosse contrário ao regime poderia ser perseguida. E é isso que acaba acontecendo no Brasil. As pessoas que eram consideradas inimigas ali do regime militar, elas acabaram tendo os direitos suspensos, né, e mandatos cassados, caso fossem políticos. O ato institucional número 2, porque eu considero e é um dos mais importantes. Então, ó, primeiro, estabeleceu eleições indiretas para presidente da República, dissolveu todos os partidos políticos e adotou só 2, Arena e MDB.
Então, é aí onde está a grande jogada política dos militares. Primeiro, numa ditadura não tem eleição. Ditadura não tem eleição. E aí, para dar um certo ar de democracia e de legalidade, eles mantêm a eleição. Mas a eleição passa a ser indireta. Então, não é a população que vai eleger o presidente da República. Outra, fechou todos os partidos políticos e criou apenas dois. A Arena, que era o partido que os militares dominavam, né, que era o partido dos militares, e o MDB, que era uma oposição, mas, na verdade, era uma oposição só até onde os militares permitiam que fosse. Então, tipo, opa, exagerou um pouquinho aí, esse cara pode perder o mandato, enfim. Então, tem toda essa questão e essa, entre aspas, preocupação diante dessa situação aí, certo? E aí, como eu disse, é uma oposição até onde eles permitiam. Então, por isso que a gente não vê grandes escândalos de corrupção, apesar deles terem ocorrido durante o período que os militares estiveram no poder. Mas quem seria louco de denunciar, né, os militares? Né? Quem ia correr o risco de perder o mandato, né, até morrer, quem iria passar por isso? Então, por isso que praticamente não existem denúncias, né, durante esse período em relação à corrupção. Ato institucional número 3, eleições indiretas para governador e vice-governador, e os prefeitos da capitais passam a ser indicados pelos governadores. Então, vejam, o AI2 começa na presidência e o AI3 vem para os níveis estadual e municipal. Ato institucional número 4 transformou o Congresso numa Assembleia Constituinte e foi aprovada a Constituição de 1967. Tá? E aí vem o AI-5. O AI-5 é o que a ala moderada considera que houve um golpe dentro da Revolução. Eles não consideram, até então, que houve, né, um golpe, mas aí eles dizem que com o ato institucional número 5, aí sim, né, foi estabelecido um golpe, né? Então, autorizava o presidente da República em caráter excepcional, decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos e tirava a garantia do habeas corpus. Tá? Então, é um ato extremamente autoritário, né? Como a gente pode perceber aí. Então, ó, basicamente ele está dizendo, ó, a hora que o presidente quiser, ele vai poder fechar o Congresso Nacional. Ou seja, ele está dizendo que o cara pode interferir no legislativo, porque ele pode fechar o legislativo. Então veja o quanto isso é complicado, ou seja, retirava aquela ideia de autonomia dos poderes. Então não existe mais autonomia nos poderes no Brasil, já que o executivo ele vai poder a qualquer momento estabelecer o recesso do legislativo. Então é um poder que vai se sobrepor ao outro. Né? Intervir nos estados e municípios reforçou a ideia dos mandatos, né? de se perseguir, de se caçar os mandatos daqueles que eram considerados algum tipo de ameaça e retirou a garantia do habeas corpus. Já falei isso algumas vezes para vocês, né, sobre o que é o habeas corpus, e aí quem for
para a área do direito vai saber, né? Acho que deve ser uma das primeiras coisas que se aprende no curso de direito. O AI-5 ele é de 69, tá? Então, até 69, por exemplo, digamos que Lorena foi presa. Eu lá, advogado, cheguei e disse, tá, por que Lorena foi presa? Não, porque eu quis. Não, porque eu quis não é a resposta, né? E aí eu ia lá e soltava Lorena. Por quê? O governo, ele não pode simplesmente prender você. Não pode fazer isso. O governo, ele tem que ter uma acusação para poder fazer isso. Então, o habeas corpus, ele garante justamente, né, que possamos evitar, de certa maneira, né, o abuso de autoridade do Estado, que é para que o Estado não simplesmente ele prenda você. Então, se retirou esse direito da população. E aí a população ficaria à mercê do que os caras quisessem fazer e tal, justamente por, por não existir mais o direito ao habeas corpus. Aí, vou passar aqui. E aí vem o início do que a gente chama de linha dura, tá? O governo de Costa e Silva, ele começa dentro desse autoritarismo. Eita, deixa eu fazer a chamada aqui que falta 10 minutos só. A gente começa Costa e Silva hoje. E aí, pessoal, a nossa avaliação, tá só aproveitando para falar, nossa avaliação será dia 11, na próxima sexta-feira. E o assunto vai ser o período democrático, ou seja, pós-era Vargas de 46 até 64, beleza? 04, 12. Beleza, Pedro. Certo. Aline. Alain. Ana Beatriz Araújo. Ana Beatriz Santos. Ana Clara. André. Bárbara. Beatriz. Eduardo. Júlia. Gustavo. Júnior. Hildérica. Isabelle. Jaqueline. João Vitor. Jonathan. Vinícius. Karine. Letícia. Lorena. Luanderson.
Luiz, Liedson, Alicia, Maria Clara, Eduarda, Elizabeth, Maria Yasmin, Mariana, Milka, Naomi, Nataliele, Pedro Igor, Pedro Inácio, Raquel, Taliane, Yasmin, Yasmin. Beleza, Eduardo? Eu já tenho visto aí. Relaxa. Ó, então, a gente viu a introdução do regime militar, viu o governo de Castelo Branco, viu os atos institucionais, e aí próxima semana a gente vê Costa e Silva Médici, certo? E eu vou marcar uma aula extra com vocês na quinta-feira, beleza? Então, próxima quinta-feira a gente vai ter uma aula extra. Eu aviso para vocês o horário durante a semana, tranquilo? Mas é para a gente dar uma adiantada, porque a gente vê na quinta-feira Costa e Silva e Médici, e na sexta-feira a gente vê Gás e Figueiredo e acaba a ditadura militar, beleza? Então, um abraço a todos e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.